Afinal, por que tem sido tão difícil se recuperar de uma dor crônica com um diagnóstico aparentemente de fibromialgia ou quaisquer síndromes dolorosas crônicas? A verdade é que 95% dos profissionais de saúde não estão prontos para lidar com a complexidade das síndromes dolorosas crônicas. E muito disso se deve ao paciente não estar preparado para as mudanças comportamentais e de estilo de vida que precisam ser feitas para que haja o controle da dor. Então vamos dar um exemplo de uma história clínica real de um paciente com 36 anos de dor crônica. Essa paciente, ela tem 2 filhos e na primeira gestação ela começou a desenvolver uma dor lombar. Durante a gestação, ela foi submetida a uma radiografia. Nessa radiografia foi detectada que ela tinha um escorregamento de uma vértebra sobre a outra, que é o que a gente chama de espondilolistese. Os ortopedistas que ela consultou disseram a ela que o tratamento deveria ser cirúrgico e ela não ia fazer uma cirurgia grávida. Então ela passou a gravidez com muita dor. Ela teve o primeiro filho, a dor aliviou um pouco e ficou um período de 2 a 3 anos, não lembro agora, sem dor quando engravidou novamente. Quando ela engravidou novamente, ela fez uma nova ressonância. Sem saber que estava grávida, na verdade, ela descobriu a gravidez durante a execução da ressonância magnética, porque o cara que estava fazendo lá o exame começou a fazer algumas perguntas para ela e questionou se ela não estava grávida, né? Sendo que essa ressonância detectou que, além da espondilolistese, ela tinha 2 hérnias de disco extrusas, L4, L5 e L5S1. Então ela voltou no ortopedista e o ortopedista tratou de informar que o problema dela estava ainda mais grave e que só não operaria porque ela estava grávida. E aí que ela deveria voltar para fazer a cirurgia depois. Só que veja, nesse ponto no tempo, essa paciente já tinha tido 3 a 4 anos de dor. E eu falo todas as vezes aqui, quando a dor é crônica, que passa de 3 meses, a alteração não está acontecendo somente na estrutura que dói, na coluna no caso. A alteração está acontecendo no eixo do comportamento humano, no eixo do estilo de vida, no eixo do sistema nervoso central, que agora processa o alarme, que a dor é um sistema de alarme, onde o comando está todo no cérebro, no sistema nervoso central. Esse sistema de alarme está falho. Então, basicamente, seu corpo é uma casa, sua casa você contratou o melhor alarme possível do mercado e um carteiro joga uma carta por baixo da porta, dispara o alarme. Não somente dispara o alarme, como liga sua máquina de lavar, sua televisão, seu ar-condicionado e todos os dispositivos eletrônicos da sua casa. Então, o problema não está na coluna, na buzina, na sirene do alarme. O problema está no cabeamento elétrico, que está ultra sensível, fazendo com que todos os eletrodomésticos ligassem com apenas uma carta que o carteiro passa por baixo da porta. Como que seria um alarme regulado, o sistema de dor regulado? A carta passaria, uma formiga passaria, mas um arrombamento de um ladrão invadindo sua casa não passaria. O seu alarme detectaria essa alteração. Isso é um alarme natural. Dor é comum e normal. Dor é um produto do cérebro para avisar para a gente que tem algo de errado. E quando tem algo de errado, de 3 semanas a 3 meses, esse algo de errado cicatriza, ou seja, a espondilolistese dessa grávida, a hérnia dessa grávida, ela passa a não ter mais relevância. Só que muitos profissionais acabam mexendo numa ferida e atrapalhando a história natural, que é extremamente favorável. Caio, como assim? Gostei muito dessa analogia que um aluno meu usou numa live. Finge que você está com o braço ferido. Seu braço, as bordas da ferida se afastaram. O que você faz? Coça ou deixa lá para cicatrizar? A tendência é que você deixe lá para cicatrizar, só que qual que é o lance? Qual que é a sacada?
Muita gente vai lá e coça. Como assim, Caio? O profissional de saúde, despreparado, vai lá e te diz: tá inflamado, tome um anti-inflamatório. Tá fraco, fortaleça. Tá encurtado, alongue. A postura tá errada, corrija a postura. Você não pode se abaixar assim, se abaixe dessa forma. E a gente vai criando comportamentos e práticas que levam o nosso paciente a adotar um comportamento extremamente robótico. Esse comportamento robótico começa a desencadear alterações que nós chamamos de disfunções de controle. Por exemplo, para o seu braço levantar, você precisa fazer algum grau de movimento na escápula. Só que você começa a se proteger tanto, com medo de agravar seu problema depois desse tipo de informação, que você começa a fazer isso, ó, compensar para levantar o braço. E quando você compensa para levantar o braço, você adota essa disfunção de controle, você não consegue controlar o movimento de forma harmônica. E não quer dizer que tem nada errado com a estrutura que está mexendo. Erradas são as informações que você recebeu de determinados profissionais, médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, entre outros, que fizeram com que você perdesse os seus pontos luminosos da vida. Como assim, Caio? Antes de você ter o diagnóstico, antes de você ter a dor, você tinha pontos luminosos que eram comportamentos saudáveis que você sentia prazer em executar. Prazer em executar, inclusive, sozinho. Hoje você atribui prazer a momentos só com seu marido, só com sua esposa, só com seu filho, só com sua família. Você perdeu aquela individualidade de ter prazer sozinho, fazer coisas que você gosta. Faz sentido? Ah, mas eu entendo que felicidade é fazer as coisas com os entes queridos. Beleza. Você entende isso tranquilo. O que eu estou tentando te dizer é que aqueles pontos luminosos antes do seu diagnóstico mudaram. Seus comportamentos mudaram. Você dançava, você parou de dançar. Você treinava, você parou de treinar. Você agachava, você parou de agachar. Você corria, você parou de correr. Você começou a tomar vários remédios que alteraram o trânsito gastrointestinal, estomacal. Começou a produzir colateral de dor de estômago. Ou, por exemplo, dor para evacuar, obstipação. Quem toma antidepressivo geralmente tem prisão de ventre. O intestino vive em vários micro-organismos e bactérias. Se assume uma desbiose intestinal, inflamação crônica. A sinalização para o sistema nervoso começa a cair. Olha a cascata de efeitos de tratamentos que não tem evidência científica. Então, tudo que você receber para esse tipo de tratamento, seja terapia manual, acupuntura, ventosa, liberação, qualquer coisa que você receba, ela não vai funcionar no longo prazo. Só as coisas que você participa, ou seja, movimentos, exercícios, atividade física, são coisas diferentes. Movimento específico é uma coisa, exercício físico é outra, atividade física é outra. Hidratação, saúde mental, para controle de estresse, gerenciamento das emoções, higiene do sono, né? Todos esses são comportamentos ativos que você executa e isso faz com que o seu sistema de dor, o seu alarme, reduza o volume. E aí é que você começa a aumentar a sua vida. Você aumenta a sua vida ao invés de focar em diminuir a dor. Porque quando você foca em diminuir a dor, você adota outro comportamento que é extremamente nocivo, que é o comportamento de hipervigilância. Exemplo, eu tô com a dor no pescoço e eu fico o tempo todo assim, ó. Por que você não pode ficar se massageando, se palpando? Porque seu cérebro ele tem uma coisa chamada aprendizado associativo. Então, pensa num cachorro. Eu vou dar ração. Ele sente o cheiro da ração, o barulho da ração, ele já começa a latir, chorar, para a ração chegar rápido. Se antes de eu executar o comportamento de pegar a ração, eu tocar a chave, vai passar um tempo que só de tocar a chave, o comportamento do cachorro já vai se desencadear. Ele já vai salivar, já vai pular, já vai fazer festa, já vai chorar, porque ele sabe que durante um tempo eu fiz o barulho com a chave e depois dei a ração. Se eu chegar e cortar a ração e fizer só o barulho da chave, o comportamento continua acontecendo. Entende? A chave é você ficar se apalpando. A dor é a ração. O seu comportamento doloroso é desencadeado pela antecipação da experiência prévia memorizada da chave, de você ficar se apalpando. Pegou essa analogia?
Aí o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que descondicionar esse aprendizado associativo através de informações que não são nocebo. O que é nocebo? Nocebo é toda informação negativa que um profissional de saúde te passa, que reforça a sua crença negativa a respeito de fragilidade do seu corpo, a respeito de que sua hérnia vai explodir, de que seu ciático está inflamado, de que seu ombro está com bursite, tendinite, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode impacto, você não pode correr. Tudo isso é informação nocebo, que não é útil para 96% dos casos de dor, que são casos que não são por relato de trauma, que é do acidente. Essa analogia serve para você entender também o desamparo aprendido, que quando a gente descondiciona esse aprendizado, chega um momento que quando a gente toca a chave, o cachorro não saliva mais, não vai correr mais atrás do... não vai chorar, não vai salivar, não vai fazer festa, porque a ração não vem mais. Então a gente precisa descondicionar isso aqui, ou seja, parar de apertar, para que a experiência antecipatória de memorização da dor pare de acontecer. Porque uma coisa é ter dor, outra coisa é ter medo de ter dor. Então às vezes o paciente não corre porque disseram que vai piorar. Então ele não submete aquilo, ele não faz o controle do volume, ele não faz o controle dos movimentos que ele pode fazer gradativamente até começar a melhorar. Voltando para o caso dessa paciente, é muito importante que você entenda que existem exames de imagem que mostram espondilolisteses, escorregamentos de vértebras e hérnia de disco em pessoas, em grávidas também, em idosos, em adultos jovens de qualquer idade a partir dos 20 anos, que mostram essas alterações e essas pessoas não têm dor nenhuma. Então existe uma recomendação internacional chamada Choosing Wisely, que é o movimento escolhendo sabiamente, onde os especialistas eles são taxativos em dizer para você, está em crise de coluna, não faça uma ressonância. Porque antes de 6 semanas de uma crise de coluna, é erro médico, é iatrogenia, é erro do profissional de saúde pedir uma ressonância. Porque a ressonância vai achar coisa ruim, coisa feia. E essas coisas feias, a depender da forma como o profissional passa para o paciente, vai alterar estilo de vida, comportamento, isolamento social, medo, ansiedade e preocupação. Tudo isso modifica seus pensamentos automáticos relacionados ao problema. Aumenta a sua preocupação e seu comportamento de evitação, reduzindo o comportamento de enfrentamento para se expor ao movimento que dói. Eu sei que as informações podem estar sendo rápidas demais, mas volta o vídeo, assiste na velocidade mais devagar, ou acelera o vídeo, vê 3 vezes, porque esse conhecimento vai gerar um efeito neurobiológico no seu sistema nervoso e você vai se tranquilizar. Essa tranquilização, toda vez que você lembrar disso e se expor a esse conteúdo, vai fazer com que você sinta menos dor e você pode estar mais aberto, com flexibilidade psicológica para mudança. Mudança essa que vai partir do princípio que eu ou um fisioterapeuta especialista em dor, que você consultar, vai conseguir te expor ao movimento mais temido que dói, para você sentir a modificação da experiência de dor. E eu não estou aqui dizendo que ressonância é criminoso. Se você bater o carro e está com risco de fratura, você tem que fazer ressonância para descartar a fratura. Se você está com dor e está perdendo peso sem motivo, de forma inexplicada, sem descobrir um diabetes, sem começar uma dieta ou iniciar uma atividade física, você tem que fazer uma ressonância. Perda de peso é um sinal preocupante, sem razão, quando é sem razão. Se você está com incontinência urinária ou fecal, não é capaz de controlar fezes e o xixi, você tem que fazer uma ressonância. Se você está com o testículo, a vagina, o pênis dormente depois de uma crise de coluna, você tem que fazer ressonância. Se você está com febre junto com a dor, você tem que fazer ressonância. Mas o grande lance é que essas condições, essas coisas aparentemente graves, porque ainda assim pode não ser grave, só acontecem em menos de 2% dos casos. E saber de todas essas informações é libertador. Se você quiser mais vídeos como esse, me segue em todas as plataformas, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e valoriza seu fisioterapeuta que acabou de gravar esse conteúdo com a garganta acabada para te ajudar, tá bom? Grande abraço, movimento é vida.